Olá, seja bem-vindo ao HVC Talks. O meu nome é Bruno De Rosso, eu sou professor universitário, também professor da BDR, uma plataforma de cursos voltadas para a área do HVAC, para a área da climatização, da refrigeração. E nós estamos começando o nosso primeiro podcast, que vai falar sobre a Full Gauge. A Full Gauge é a nossa empresa apoiadora e nós estamos aqui hoje com Antônio Gobi e com o Rodney, que são os nossos convidados de hoje, para falar sobre a Full Gauge, falar sobre produto, falar de como essa interação importante do projeto com o controle e o que a Full Gauge tem trazido no Brasil e no mundo de produtos que vão solucionar, e já solucionam há muitos anos, o Gobi e o Rodney vão comentar sobre isso, e as nossas ações daqui para frente nesse sentido. Então, eu queria dar boas-vindas ao Antônio Gobi, ao Rodney. Obrigado, pessoal, por estarem comigo aqui hoje batendo esse papo. Oportunidade. Obrigado pelo convite. E é um convite especial porque a Full Gauge é a nossa patrocinadora, né? A Full Gauge que está contribuindo com esse perfil didático que a BDR está trazendo para o Brasil e para o mundo, de assuntos voltados ao controle, ao HVAC, à climatização e refrigeração. Então, já de cara aqui, Gobi, queria então mais uma vez agradecer por estar aqui com a gente, Rodney também, e falar um pouquinho, Gobi, sobre a Full Gauge, sobre a apresentação, como é que surgiu a Full Gauge, contigo, com o Flávio. Conta um pouquinho pra gente, antes da gente entrar em produtos, como é que a Full Gauge surgiu e como é que ela se encontra hoje com seus produtos. Perfeito. A Full Gauge, ela foi fundada pelo Flávio e por mim, então somos dois sócios, 50% cada um. Trabalhamos junto no setor de automação aviônica da Varig, nos anos 70, e lá fizemos a escola, enfim. Então conhecemos a fundo tudo que se relacionava com a automação aviônica, né? Instrumentação de bordo, enfim. E posteriormente nos reencontramos na Petrobras, também com automação, porém aí automação de processo. Fomos colegas também de mesmo setor. Depois de algum tempo eu saí da Petrobras e fui trabalhar numa empresa de refrigeração, que era a Codex Frigor, que hoje ela foi assumida já há alguns anos pela Bitzer, né? E ali eu pude perceber que havia uma possibilidade de mercado muito interessante para nós produzirmos alguns controles dedicados para refrigeração industrial. E começamos alguns projetos, isso lá por 84, por aí, 84. E em 85 nós então fundamos a Full Gauge Controls, né? E no início ela era muito pequena, né? Era uma garagem com uma história de outras empresas também, né, que a gente conhece aí. Uma garagem de 14 metros quadrados e nós ali produzimos nossos projetos, nossos produtos inicialmente. Ficamos na garagem por 3 anos, depois mudamos e fomos mudando. Hoje a empresa tem aproximadamente 9.500 metros quadrados de área construída, né? E em contínua expansão. Já temos, por doação da Prefeitura de Canoas, uma área de 3 hectares para fazermos a expansão da produção, né? E é uma empresa que é um detalhe interessante, porque traz segurança para o mercado, né? Saber que poderão continuar com a gente, sem susto, sem medo. A Full Gauge jamais sonegou R$1 sequer, jamais atrasou salários um dia sequer. E outras características interessantes nessa mesma linha, né? Então isso também traz segurança, porque mostra como nós trabalhamos, né? Que não é um castelo de cartas, é uma empresa muito bem estruturada, com olhos no futuro e mede todos os passos que dá. E por isso temos tido um crescimento contínuo que nos permitiu realizar uma trajetória interessante do ponto de vista financeiro, que é nunca ter faturado menos num ano do que no ano anterior. Sempre crescimento positivo. E isso vai se perenizando, né? Perfeito. E o primeiro, até uma curiosidade, Gobi, o primeiro produto mesmo que o Gobi e o Flávio foram lá vender, ele foi um sensor ou foi um termostato? Um termostato. Um termostato, né? Um termostato para refrigeração, né? Eletrônico, então.
E na sequência um timer para degelo e após um termômetro digital. Foi o começo. Hoje nós temos no nosso catálogo 156 produtos diferentes, considerando, não considerando variantes por tensão ou outras características. Então, são instrumentos que estão em plena vamos dizer assim, atualização. Eles são modelos que não substituem outros, são modelos que vão recebendo versões com novas funcionalidades, com novos hardwares, mas mantendo vamos dizer assim, o modelo, o código, que isso está relacionado com a aplicação. Um exemplo, a TC900 é para congelados, temperatura e degelo, enfim. MT512 ele foi concebido para resfriados, né? E só um exemplo de como é que conduzimos, né? E as funções dos primeiros modelos, um exemplo assim, o TC900 nasceu há 25 anos com 19 funções. Hoje ele já possui 73 funções, se não me engano. Mas aquelas 19 primeiras estão na mesma ordem ainda. Então, quem estava acostumado a aplicar aquele, segue aplicando aquele, os outros, sem susto, sem ter que abrir um livrão antes, né, para se achar. A biblioteca se mantém, e depois, né? Claro, ele vai aprendendo sobre as novas funcionalidades, os novos recursos que acabam interferindo diretamente no desempenho, na eficiência dos sistemas e, consequentemente, também na redução do consumo energético, né? E são modelos que têm mais de 25 anos, né? Atualizados, né? Um hardware atualizado, software, firmware atualizado e com mais de 25 anos, né? Então, aquele usuário que começou há 20 anos, né, a utilizar o TC900 ou o próprio MT512, ele encontra nessa mesma sequência as funções, né? Tanto do 512 quanto do TC900 e outros modelos também que foram sendo atualizados ao longo dos anos. E uma das coisas que eu coloco em sala de aula também, na nossa engenharia, essa questão de controle, ela é muito importante, né? Então, obviamente, a gente fala de projetos, a gente fala, portanto, de situações importantes de aplicação, ou seja, os congelados, resfriados, a climatização, né, propriamente dita, piscinas térmicas, que é uma aula que eu gosto muito de dar, porque são situações peculiares, né? E esses controles, eles são extremamente importantes, porque a gente sabe que potência não é nada sem controle, né? Ou seja, a gente não vai ter a expertise de ter um bom projeto, acaba não que sendo invalidada, mas acaba gerando um descontrole se não houver controle, né? Então, e existe muita coisa de precisão, né? Então a gente tem que também pensar na precisão. Eu sei que a Fugauge trabalha com precisão, né? Com seus ranges de precisão, e é importantíssimo para a indústria isso. E aí eu queria comentar também sobre o Citrad, porque o Citrad, nós tivemos a oportunidade, inclusive, na universidade, de levar os nossos alunos na pós-graduação, na própria Fugauge, e gentilmente havia uma aula sobre o Citrad para os nossos alunos, o que é importantíssimo. E Rodinei, como é que surgiu o Citrad? Assim, como é que ele está disponível para o mercado hoje? Quais são os elementos que os usuários podem encontrar lá e de que forma eles podem fazer um download, enfim, para que serve, qual a utilidade e de que forma a gente pode executar essas tarefas do Citrad? O Citrad nasceu em 97, né? Sim, 97. 97, sim. Né? Também é um software que vem sendo atualizado ao longo dos anos, né? Não só porque o cliente necessita, mas a informática, né, ela vem sendo modificada e atualizada ao longo dos anos, então o Citrad acompanha essas atualizações. Nós temos inúmeros cases de utilização do Citrad, né? Como o Gob comentou, nós temos mais de 150 modelos em linha, né? Sem contar as variáveis de tensão e aplicação, e todas as linhas que são com comunicação serial, que nós chamamos, ou com a terminação plus, log, clock, tem comunicação com o Citrad, tá? Então nós temos os modelos básicos, MT512, TC900, temos o MT512 log e TC900 log. Esses modelos têm conectividade com o Citrad, e dessa maneira o usuário ele pode monitorar e controlar a sua instalação de qualquer parte do mundo. Isso é uma das partes mais interessantes que a gente cita sempre quando vai comentar do Citrad.
a possibilidade do cliente em qualquer parte do mundo ter acesso à sua instalação, tá? E os alarmes automáticos, né? Então, o cliente em qualquer parte que estiver, que tenha acesso e receba um alarme, ele tem uma condição de atuar sobre o seu sistema. Então, isso é fantástico, né? Atuar remotamente. Remotamente. Por isso a gente não... E via mobile, né? Sim, o mobile, o desk também, o computador, no caso. Outro detalhe interessante é que geralmente se fala em monitoramento. O Citrad, ele não apenas faz o monitoramento, ele também gerencia remotamente. Através de senhas que determinam os níveis de acesso, né? O Citrad, o usuário ele pode modificar um set point ou colocar um degelo fora da programação e outras funções, como se estivesse no local. Pode fazer remotamente através do Citrad ou do computador, do celular ou do computador. A questão um exemplo que a gente usa bastante, tanto nos treinamentos ou com a apresentação do Citrad, aquela câmera que tu esquece a porta aberta. Muitas vezes um laboratório, até um centro de distribuição, o último usuário foi lá e deixou a porta aberta da câmera no sábado e ele só vai retornar na segunda-feira. Imagina que prejuízo ele vai ter, vai elevar o consumo de refrigeração, a umidade que vai ingressar na câmera, né? Então, com o Citrad, ele vai receber após 30 minutos, é configurável esse tempo, né? Mas ele, digamos que configurou 30 minutos, ele vai receber um alarme 30 minutos depois que a porta está aberta, né? Através de uma entrada digital do controlador, recebe esse alarme. Porteiro ou qualquer pessoa que tenha acesso à instalação vai poder lá fechar a porta, né? Isso é muito interessante, né? Até o Gobi me mostrou, antes da gente começar, um exemplo de uma leitura de informações de uma piscina, e me chamou a atenção, eu queria comentar um pouquinho sobre isso também, sobre essa versatilidade em relação às possibilidades de inserção de novas regras, né, dentro do Citrad, dentro do software. Então me chama a atenção isso, porque eu vejo a indústria cada vez mais precisando de um sensoriamento. Então a gente tem, claro, os analisadores de gases, a gente tem o sensoriamento voltado para a climatização e refrigeração, que basicamente eu quero entender como é que está a umidade, como é que está a temperatura, a pressão, né? E aí vem essa informação importante, ou seja, a gente consegue, a partir de uma necessidade industrial, colocar um sensor, né? Um sensor, eu digo, um sensor terceiro, um transdutor, né? É um transdutor terceiro até, por Sim. exemplo, um leitor de pH ou um leitor de cloro, como a gente vazão, falou. densidade, viscosidade. E nesse caso o cliente ele pode solicitar para o seu acesso informações que são pertinentes ao seu negócio, é isso? Claro. Não, e o interessante também é que essa configuração no Citrad é feita pelo próprio usuário, que tem acesso, né? Que tem a senha de acesso, ele pode entrar com o sensor de uma outra variável e nas entradas analógicas de um controlador, que seria o MOD 142, que nós fabricamos também, e ali ele vai configurar depois no Citrad as regras para receber os dados daquele sensor e inclusive interpor uma ação a partir de um set point que ele vai criar também ali. Isso tudo feito pelo usuário do software. Não precisa ter a participação da Fugalge. E não precisa ser um expert em programação, né? Também. E as regras são amigável. aplicativos, é totalmente amigável. Isso que é importante. E num tempo que se fala muito em hacker e logs e tal, tem duas coisas importantes que eu quero falar sobre o Citrad. Ele é um software maduro, absolutamente seguro. Os dados viajam, do Citrad viajam criptografados, então não há risco de invasão. E um detalhe importante que eu falei de log, todo mundo hoje, boa parte da população entende o que significa o log, em função do que tivemos há pouco aí nas eleições. Então, quando alguém vai lá e modifica algum parâmetro no controlador, tanto no Citrad como no próprio controlador diretamente, vai gerar um log e isso vai ficar registrado. Que hora, quem fez o acesso, porque ele tem que ter senha, tem registro, né? Como estava e como ele deixou. Entende? Então não há o risco de
sabotagem, de sabotagem, ele é extremamente diminuído. Teve um caso de um cliente, eu acho que no supermercado há pouco tempo, né, que um funcionário foi afastado e ele, antes de sair, ele alterou todas as configurações. O pessoal percebeu, em 5 minutos recobraram os ajustes originais. Ainda houve uma possibilidade de voltar aos ajustes originais. Sim. Ele mantém o registro. Para manter o registro, então é uma espécie de um Ctrl+Z, né? Vai lá e volta para... E pelo log vai saber se a alteração foi feita no computador ou diretamente no instrumento. Então, isso é um detalhe interessante que traz a segurança. Falaste em precisão, que nós fabricamos instrumentos com precisão. Sim, são de grande precisão. Mas a nossa vivência na aviação, a nossa formação na aviação, com instrumentação aviônica, nos cobra essa meta de buscar sempre a maior robustez. Porque quando se trabalha com refrigeração que envolva risco, no caso, conservação de perecíveis, que são alimentos, sim, medicamentos especiais, vacinas, que a maior aplicação da refrigeração industrial é na refrigeração na conservação de perecíveis, né? Então, o mercado oferece garantias contra defeito de fabricação em torno de 1 ano. Né? Quase de praxe. A Fulgauge, desde maio de 2005, apresenta como garantia contra defeito de fabricação 10 anos de garantia. Isso já vai para 20 anos já, né? Foi maio de 2005. E depois disso é que obtivemos as certificações da UL e outras tantas, né? Então a gente só vem melhorando a qualidade à medida que o tempo passa. Eu percebi aqui a UL, a NSF, a ISO 9001, aliás a 14000, a série 14001 aqui em relação ao meio ambiente, ou seja, eu tive a oportunidade de estar com o GOB na fábrica, e o GOB, aliás, diga-se de passagem, o GOB sempre gentilmente, os interessados, os projetistas, o pessoal da área, a gente faz um tour, né, e sempre com muita atenção é nos explicado, linha a linha, o que está acontecendo, e me chamou muita atenção que a própria fábrica ela tem as suas injetoras, ela produz a sua qualidade de material, e isso é muito importante e interessante para quem projeta, né, para quem faz o projeto desse processo. E até para conhecimento, até uma curiosidade, hoje a Fulgauge ela trabalha mais num sistema B2C, B2B, trabalha diretamente com o projetista ou mais diretamente com o cliente final? Nosso mercado é formado por fabricantes de refrigeração ou maquinário, enfim, e lojas que revendem peças para refrigeração, né? Então, esse é o perfil do nosso cliente, fundamentalmente. Os usuários finais eles vão se abastecer na loja ou nos fabricantes dos equipamentos frigoríficos ou outras máquinas também que utilizam o nosso produto, né? Para dar um exemplo, assim, vamos dizer assim, um fabricante de automóveis é uma indústria, mas para nós ele seria um consumidor final, porque ele usaria o nosso produto vamos dizer assim, no refeitório ou na linha de produção deles, no processo produtivo. O dia que eles integrarem ao automóvel um componente fabricado por nós, aí eles passariam a ser um cliente industrial, porque eles então industrializariam o nosso produto, né? É bem importante essa definição, né? E nós não vendemos para a internet, porque nós priorizamos o atendimento e o relacionamento com os revendedores. Eles podem vender pela internet, nós não. Então existe um dealer, então existe um distribuidor também, um revendedor lojista, do produto, né? Um lojista. Né? Perfeito. E hoje a estrutura, Gob, em termos de produto, né? Hoje o mercado está mais voltado para refrigeração ou é esse mercado que está envolvendo climatização, conforto, também está sendo... tem um mercado, uma fatia importante hoje dos produtos? Tem, né? Só um detalhezinho ainda no questionamento anterior, que o frigorífico ou qualquer usuário, qualquer cliente final que necessita da explicação, do suporte, a Fulgauge é reconhecida mundialmente pelo suporte técnico dedicado ao cliente, né? Então, ele mesmo não comprando diretamente de nós, ele tem o apoio da Fulgauge, tá? Na explicação, tanto de funções, quanto instalação dos nossos controladores, ou do software Citrad. Então, todo
consumidor, não é o cliente final, o usuário que vai usar um controlador, né? Perfeito. Mas aquele que vai fazer uma instalação, ele pode vir até nós, vem até nós. É uma pós-venda de excelência. Né? Exato, né? Vou dar um exemplo que daí todo mundo tem facilidade de entender. Na área do aquecimento solar que a gente atende, também temos controladores para essa área, o Citrage também se aplica, aquecimento solar de água, ou de consumo ou de piscina. Então tem o instalador e tem o usuário final, que é o proprietário da residência, vamos supor. Assim, né? Então, quem nós vamos atender para dar uma explicação? É o instalador, o usuário mesmo. Vamos dizer, o proprietário da residência, sim. Não, isso não. Ele quer a função pronta para executar. Não, se tiver uma dúvida, ele tem que procurar o instalador dele. Até porque esse usuário final, ele não vai ter o conhecimento necessário, entender a né, explicação. Para entender e executar alguma operação. E a gente estaria se metendo no serviço do instalador. Né? Então a gente se privilegia o instalador nesse momento também. Né? E é uma oportunidade para retreinar o instalador também, esse suporte técnico. Né? Sim, e existe algum tipo de certificação, por exemplo, alguém que essa pessoa ela pode entrar em algum canal, alguma situação que pode ser treinada em relação ao Citrade? Algum canal que seja direcionado para as pessoas que querem executar o Clube Citrade. Citrade, né? Que tem Como uma é que funciona diplomação. o Clube Citrade? Pode falar. O Clube Citrade é onde os instaladores de refrigeração e de aquecimento que tenham o interesse de utilizar o Citrade, né, eles buscam através do Clube Citrade uma certificação. Eles são treinados, né, de maneira completa, desde do que é o sistema, do que é o Citrade, como ele vai fazer a instalação, de que maneira ele vai atender o seu cliente, no caso com o uso do Citrade, tá? E em contrapartida ele recebe as indicações, tá? Então, quando um cliente lá no Rio de Janeiro ele quer fazer uma instalação do Citrade, ele encontra, porque nas mídias sociais ou no Google ele vai buscar a ferramenta que ele necessita, ele encontra o Citrade, mas ele é um leigo, né? Como é que ele vai fazer? A primeira ação que ele faz é entrar em contato com a Fugauge. Nós, através do Clube Citrade, vamos indicar os técnicos que são certificados para que eles possam atender a necessidade desse cliente final. Então, o Clube Citrade é onde nós reunimos os melhores e mais capacitados técnicos capazes de fazer as instalações e atender e fazer com que o cliente final tenha essa satisfação. Agora o movimento seguinte, nós vamos abrir esse cadastro do Clube Citrade para o cliente final, para o proprietário da residência, vamos supor assim, no caso de aquecimento d'água, né? Aquecimento solar. Então, ali ele tem uma lista, vai contatar o técnico mais próximo, se ele não tiver um que fez a instalação para ele, né? Ele vai contatar. E aí, esse pessoal, se precisar, vai entrar em contato com a gente. O membro do Clube Citrade. Então, tem um canal, né? Já nos próximos dias vai ser disponibilizado esse cadastro dos membros do Clube Citrade para o grande público. Vai ser disponibilizado no nosso site mesmo. Para o cliente o industrial entrar em contato, ter o acesso àquilo e poder selecionar. Já selecionado ali mesmo. O cliente, eu usei o exemplo, assim, o usuário final. Alguém que tem uma padaria, aí refrigeração, ele vai nos contatar? Não, ele vai entrar no site e lá tem vamos dizer assim, o cadastro dos técnicos, dos instaladores, né? Os mantenedores autônomos ou através de uma empresa, né? E aí ele vai, o mais próximo, ele vai chamar e vamos conversar. Se esse técnico cadastrado no Clube Citrade tiver alguma dúvida, ele pode ele sim pode ter acesso ao Fugauge. Perfeito. E sobre ainda o sensoriamento, né, Gobi, a gente vai falar também um pouco depois sobre os eventos que a Fugauge vai participar agora esse ano também. Mas sobre o sensoriamento, hoje a Fugauge ela disponibiliza de fábrica que tipo de transdutor? Qual que é o sensor que ela está disponibilizando? Bom, temperatura, né? A maioria dos controladores já sai nós já fornecemos com sensor de temperatura, né? O transdutor de pressão, né? E o sensor de umidade. Então, essas três variáveis nós atendemos diretamente. Diretamente como disponibilidade para
o setor, né? Então, reiterando aqui, para mim isso é muito importante, o cliente na necessidade, portanto, de ter algum tipo de sensoriamento do seu negócio, e aqui trago novamente essa informação, né? A própria parte de cloro, o Gob me mostrou, né? Uma piscina térmica que estava com um sensor de cloro, pH, que é outra, né? Ou seja, tem um pH-metro que vai estar conectado e o próprio cliente, cliente vai poder acessar e fazer regras para gerir aquela informação, né? Isso eu acho que é uma evolução muito boa, eu acho que é uma necessidade muito importante, porque a gente trabalha com climatização, refrigeração, mas existem outros tipos de analisadores ou análises que têm que ser feitas para o negócio daquela empresa, daquele setor, né? Eu tinha voltado antes, e aí pergunto aqui também, Gob e Rodinei, essa questão hoje do mercado, da fatia hoje que a gente pode chamar de refrigeração e climatização, né? Ou conforto, melhor dizendo. Né? Certamente a Fulgauge, com uma fatia importantíssima na área de refrigeração, congelados, resfriados, supermercados, desde padarias, supermercados, passando por frigoríficos, né? E na parte de conforto também, na parte de climatização, aí entrando piscinas térmicas, existe esse foco também, assim, Rodinei? Ou, em outras palavras também, aquele cliente que tem uma academia ou até mesmo um condomínio, ele pode estar acessando o Citrad, então essa questão de ser amigável o processo também pode estar direcionado a esse cliente final, que é alguém cujo foco é o conforto. Inclusive, temos vários cases, né, de condomínios que utilizam o Citrad com o monitoramento e o gerenciamento permanente, né? Então, ele não pode, como ele é utilizado, né, tanto para refrigeração comercial e industrial, como para a parte de conforto, né? A geração de água quente, né, por aquecimento solar, por placas solares, tá? Nós temos os modelos básicos e também temos os modelos com comunicação serial para o Citrad, onde tanto o síndico como o zelador, ele pode e fica monitorando e controlando, ajustando temperatura, ajustando outras variáveis através do Citrad. Conforto térmico, tá? A gente costuma falar que é um dado que o mercado disponibiliza, né? Que um supermercado, o consumo da refrigeração é de 40% a 60% do custo da eletricidade numa loja, né? 20% é do ar-condicionado. Então, o Citrad, ele também monitora e gerencia o gerenciamento do ar-condicionado do estabelecimento. E estamos lançando o Multipower, que é uma plataforma com 4 entradas trifásicas e vai ser ligado ao Citrad. É ligado ao Citrad, já está praticamente lançado. Tu vai poder repartir os consumos assim, na medição. Tu vai saber quanto está consumindo os congelados, quanto está consumindo de energia os resfriados, o ar-condicionado, a iluminação. 4 cargas diferentes. Mas se tu precisar mais, tu pode botar mais um Multipower na mesma rede Citrad, tu terá 8. Então tu tem como saber o consumo de cada área individualmente. Isso pode favorecer até uma revisão do sistema, porque ele esteja consumindo além do que ele costumava. Sim. Esse sistema já está à disposição? Praticamente disponível. Está pronto, mas sendo homologado, né? Então, sim, esse está homologado. primeiro semestre já vai estar disponível. Consumo. Interessante. Que é consumo. Consumo. E tu vai ter os gráficos no Citrad, tudo. Agora, se fala tanto em Citrad, eu preciso dizer que o Citrad ele é desenvolvido pela Fulgauge desde seu início, há 25 anos, e tem dentro do setor de engenharia e desenvolvimento, que é o nosso P&D, tem uma ilha de trabalho que é só de programadores exclusivamente dedicados para a contínua evolução do Citrad. São 6 ou 7 funcionários, não me recordo agora exatamente, mas vinculados à engenharia e desenvolvimento, né? Então, eles trabalham o tempo todo. Apesar disso, nós não cobramos nada pelo Citrad. Mas como é que funciona isso? Onde é que está o nosso ganho? O protocolo FGBus, ele é proprietário. Então, no contrato de cessão de direito de uso, que a pessoa só clica ali,
quando vai baixar o citrate a primeira vez, vem essas explicações, e ali está dito que o citrate ele só pode funcionar, só é permitido que funcione com os instrumentos fabricados pela Fulgauge. Então a gente pode deixar ele dessa forma gratuito, que ele nos ajuda a vender o hardware, né? Que é onde a gente ganha, onde é o nosso faturamento é no hardware, mas por outro lado ele permite que uma grande rede de supermercado seja gerenciada pelo Citrad, né? E inclusive um pequeno mini mercado, uma padaria, porque os controladores têm um custo bem acessível e o Citrad não tem custo, a gente não cobra nada por ele, isso é padrão. Então mesmo um pequeno estabelecimento pode se utilizar de uma automação de altíssimo nível. Interessante, né? E até uma coisa, me veio agora uma dúvida, a gente pode trabalhar com simulação também dentro do Citrad? Ou tem que estar, por exemplo, didaticamente, a gente consegue trabalhar com simulação ou tem que estar de fato com... Tem um módulo, demo, né? Uma demonstração, exato, exatamente. Que aí tu consegue fazer, tu não manipula dados ali, né? Já são dados apresentados, mas ele tem um demo que tu pode fazer uma demonstração. Além disso, tem uma instalação de controladores no quadro elétrico na empresa, né? Onde tu pode acessar remotamente ela e verificar os dados ali, alterar, estabelecer novas configurações. Um treino, para te treinar. Aliás, eu acho que nós fizemos isso numa das visitas que gentilmente a Fulgauge nos recebeu lá da pós-graduação, e que acho que foi um treinamento com o Citrad, cada um no seu computador. Mas aí acho que tinha um kit, né? O kit de demonstração que é a um gente kit, usa exatamente. Aí mas esse que o Bob comentou é interessante porque ele tem acesso a todos os modelos do Citrad. Todos os modelos de controladores. Acesso real. Sim. Eles estão lá energizados. E então a pessoa que está interessada em fazer esse aprendizado, esse conhecimento, ele pode acessar esses instrumentos remotamente e verificar o funcionamento, alterar parâmetros. E aí tem os retornos, que vai e vem, né? Por ele ser gerenciador no Citrad, tu não só vê, como também tu age sobre, né? Tu pode mudar os parâmetros do controlador. Quando tu faz o download do Citrad, ele te permite, se tu quer ter acesso a essa instalação, para te fazer um treinamento prático. Perfeito, isso é muito importante, porque acho que a parte didática também ela tem a sua função, né? Que é inclusive uma das nossas próximos vídeos dentro do nosso canal aí, que é estar apresentando o Citrad e fazer uma série de demonstração e colocar como também forma de aprendizado, né? É a nossa área learning, né? É mostrar como funciona didaticamente o Citrad com os produtos da Fulgauge. E entrando nessa área, até Gobi e Rodinei, nessa área de energia solar, a gente está, não é de agora isso, mas nós estamos adentrando em momentos, em situações relevantes no Brasil de aplicações, né, voltadas à energia solar, seja para a produção de energia elétrica ou para água quente, né? Como é que a Fulgauge está nesse caminho? Quais são os instrumentos ou as aplicações que nós podemos ter da Fulgauge aplicados à energia solar? Temos duas famílias, né, que são... a gente separa o fotovoltaico da água sanitária, né? Sim. A água de consumo. Então, nós temos duas famílias, que é a família Advanced e a família Microsol. Tá? Então, ambos são linhas de controladores dedicados ao aquecimento solar de água, tanto para piscina quanto para consumo interno. E a leitura ali, quais são os parâmetros que eu consigo enxergar no Citrad ou no instrumento que a Fulgauge pode fornecer? Quais são os parâmetros que nós vamos ter em relação quais as informações que nós vamos ter em relação a esse tipo de aplicação? Temos o principal, que é a temperatura, né? A temperatura do produto a ser consumido, ou seja, da piscina, né? O conforto térmico ali, ou a do aquecimento de água interna. Também temos o diferencial, que é o que aciona o sistema, né? Normalmente é a diferença de temperatura entre a temperatura do coletor solar e o do reservatório, tá? E os alarmes, tanto para conforto quanto para segurança, tá? Então, basicamente, esses três parâmetros aí que tu tem acesso e controla através do Citrad. Isso é o básico, né? Esses controladores, principalmente o Advanced,
Ele tem N outras funções importantes no sistema, né? E atende todo tipo de instalação, com vários reservatórios, com várias placas. Estava falando sobre o fotovoltaico. Existe a energia solar fotovoltaica e a fototérmica. Nós atuamos na fototérmica, né? Fototérmica. Que é aquecimento d'água. E então, assim, eu convido as pessoas, os ouvintes, os nossos telespectadores, né? Espectadores e ouvintes. Ouvintes, né? Que acessem o nosso site. Nós temos uma infinidade de vídeos com treinamento e com apresentação dos nossos produtos, e particularmente sobre os dedicados à energia fototérmica. E tem toda a explicação, tudo o que ele faz, é bem amplo. O Rodney resumiu as funções básicas, mas tem muitas outras coisas importantes que foram sendo agregadas ao longo do tempo, né? De acordo com o desenvolvimento do nosso hardware e a demanda do mercado. Sim, a Fugal está acompanhando, obviamente, a demanda do mercado e a energia térmica, né? A energia solar térmica ou dedicada à energia térmica tem a sua necessidade da termometria, né? Ou seja, a gente tem que ter a leitura e o controle dessas situações que no Brasil está sendo muito importante, e nós estamos numa região que permite essa aplicação. As diferentes condições, né, de regiões também é importante salientar. Eu costumo brincar, né, aquele velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O Gobi já é o contrário, né? O Gobi é casa de ferreiro, espeto de ferro. Tudo de ferro. Então, a gente usa... Já trabalhado ainda, né? Eu costumo usar nas apresentações e comento bastante que a casa do Gobi é totalmente automatizada na questão de temperatura. Sim. O piso aquecido é controlado pelos controladores da Fugauch. E vale... O ar-condicionado também. A piscina também. Então a aplicação hoteleira, então... Nesse ponto, assim, nós temos aqui a região da Serra, onde temos inúmeras instalações de aquecimento fototérmico, né, com o Citrad. Por quê? É um custo, né? A manutenção gera muito custo nessas instalações. E o Citrad te permite ter tudo com baixo controle, né? Então, tu tem que fazer uma manutenção, tu programa a manutenção que tu vai fazer, ele vai te avisar de tempo em tempo que tu tem que fazer a manutenção, ele vai te avisar, o Citrad vai te avisar que se a temperatura não está atingindo, tu tem como atender a tempo de não trazer nenhuma insatisfação a um cliente do hotel. Então, assim, é fantástico. Claro que ele dispõe desculpa interromper, claro. Dispõe de saídas para acionar os apoios, apoio a gás, apoio elétrico, né? Mas o que ele quis dizer, assim, eu vou tentar complementar, é que pelo acompanhamento do Citrad, tu vê, de repente, uma redução do rendimento, então tu sabe que tem que fazer uma manutenção, né? Uma limpeza, alguma coisa assim, né? Do sistema. E é muito interessante. E o Citrad é tanto para refrigeração industrial quanto para aquecimento solar, no caso fototérmica, energia fototérmica. É bem interessante. E temos todos os vídeos bastante explicativos acessando o nosso site. Perfeito, a gente vai estar no nosso vídeo ali, o site da Fugal, acesso, aliás, sempre pelo nosso canal, a Fugal, os acessos rápidos que nós temos também no nosso canal para que as pessoas possam acompanhar o trabalho da Fugal, não só nas redes sociais, mas também nos canais que a Fugal disponibiliza para que essas informações sejam colocadas. Bom, nesse sentido, eu acho que a Fugal, eu reitero aqui essa informação, para a gente concluir também. A Fugal ela tá presente hoje no Brasil, aqui na fábrica aqui no Rio Grande do Sul, né, Gobi? Só para entender um pouco assim, como é que está a expansão, onde é que a Fugal hoje está sendo visível, né? Onde é que a Fugal está hoje com os seus serviços, produtos? Mundo inteiro. Inclusive, todos os anos nós tivemos crescimento no mercado interno, no caso do mercado brasileiro, e a exportação veio crescendo. Apesar de termos crescido bastante no mercado interno, 2021 e 2022, o mercado externo já ultrapassou 50% do nosso faturamento, nesses 2 anos. O mercado externo? Mercado externo. Então a exportação hoje maior que o mercado interno. Entendi.
E a gente está falando de mundo inteiro, a gente está falando, assim, especialmente a região norte-americana, Europa... As Américas, Europa, Ásia, nós estamos no mundo inteiro. Pô, fantástico. Então, nós estamos crescendo muito nos Estados Unidos também nesse momento. Inclusive a Fulgaud vai estar agora na ASHRAE, né? Pela 20ª vez. Pela 20ª vez? Pela 20ª vez. Desde 2001, 2 anos só, que um foi pela pandemia, outro por outros motivos, que nós nos pusemos. Desde 2001, então, são 20 participações como expositores na ASHRAE, nos Estados Unidos. Mas não é só a ASHRAE que a gente participa como expositor. Tem outras feiras, né? Temos Europa, Chuventa. Não, a Chuventa, mas nos Estados Unidos nos mesmo, Estados Unidos tem nós outras temos duas, a né? NRA, né? E temos também da Latin Express. São pelo menos 3 feiras e inúmeras feiras que eu tá participando com algum parceiro ou visitando. Não, perfeito. Né? São feiras setoriais, né? Setoriais, não é só na área do ar-condicionado, né? Certamente existem é. outros segmentos que... Refrigeração e ar-condicionado andam junto nas feiras, né? Climatização. Mas o que eu quero dizer assim, que a gente não expõe assim numa feira que é de tudo, não. São feiras relacionadas com o setor que a gente historicamente trabalha, né? E até o questionamento... O resultado é muito maior, né? Até o questionamento, como é que a Fulgaud se mantém atualizada, né? Justamente por isso, porque a Fulgaud expõe mais de 20 eventos anualmente, né? Óbvio, tivemos um impacto da pandemia, que a China está fechada, nós não estamos... Do ponto de vista de disposição. Disposição. Não de venda. Não, de venda hoje a Fulgaud exporta periodicamente para mais de 80 países, né? 80 países que nós mantemos... São atendidos. Um dado interessante que eu quero falar aqui, porque se falou muito no meio de comunicação e tal, de falta de matéria-prima e tal. Nós sempre investimos em matéria-prima, né? Nós acreditamos que estoque não é custo. O maior custo é tu não atender o cliente. Então nós sempre fomos colocando, porque a matéria-prima é toda importada, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Nós temos fornecedores nessas 3 áreas, 3 regiões. E então lá para abarcar o crescimento de as vendas, né? Então fomos comprando mais matéria-prima. E para se precaver de eventos como operação padrão aqui, greve ali, queda de container no mar, como já aconteceu. Então a gente sempre tem mais matéria-prima do que a gente precisa. Quando entrou a pandemia, os embarques ao redor do mundo, eles pararam, em média por 4 meses. Nós tínhamos em Canoas 8 meses de matéria-prima. E agora, a partir de janeiro do ano passado, em função de guerra na região da Rússia, Ucrânia, enfim, como é que está hoje? 18 meses de programação. Então existe uma programação, não é nem uma programação, existe uma... Nós temos a matéria-prima. A matéria-prima à disposição para 18 meses. Sim. Porque o problema logístico... Em Canoas, quer dizer, existe uns depósitos lá alfandegados, então a gente mantém eles lá, paga um FII, né? Uma taxa. Uma taxa de armazenamento bastante acessível. E à medida da necessidade a gente vai internalizando e trazendo para o nosso estoque. Então não faltou matéria-prima para nós. Eu vi muitas indústrias reclamando e tal, cada um tem suas histórias, né? E outra coisa importante que nos coloca também nessa vanguarda, né? Nessa vanguarda, né? E com essa capacidade de ser atendido em termos de fornecimento, é que existem muitas empresas que custam muito tempo, levam tempo para atualizar seus projetos. Então, às vezes, estão trabalhando com componentes que ainda seguem sendo fabricados, mas já não são os preferenciais, né? Então, os novos investimentos dos fabricantes de componentes, de semicondutores, enfim, eles se direcionam para aqueles componentes mais modernos, onde eles consomem muito menos matéria-prima para fazer o mesmo componente, e ainda acrescentam mais algumas funções e ganham mais na redução. Bom, tem chips aí que o pessoal está fazendo em relação a modelos um pouco mais antigos, com redução de 1/6 a 1/8 da matéria-prima. Sim. Isso não é pouco. E então a gente está sempre com o nosso hardware atualizado. O maquinário que chegou, a nova linha de montagem que chegou expansão. em 2021, japonesa, totalmente japonesa,
já veio preparada para montar esses componentes de tamanho bastante reduzido, né? E uma outra característica que nos mantém atualizado com o que há de mais moderno em termos de tecnologia de semicondutores é que já faz alguns anos a Fugauge faz parte de um grupo, né? de poucas empresas ao redor do mundo, de setores diferentes entre si, que recebem os chips que vão ser lançados daqui 1 ano e meio, 2 anos. Já estão prontos no conceito do fabricante, só que eles mandam para esses parceiros, tem contratos de confidencialidade, enfim, tudo, né? Isso é um histórico também, né, entre o fornecedor e a empresa que nos dá essa condição. E, então, nós recebemos os kits, evaluation, né, kits, para fazermos os testes, os antecipadamente projetos. E executa os testes. Só aí depois nós damos feedback para eles, o que nós achamos, o que nós encontramos, se tinha algum bug, se tinha alguma sugestão. Eles ainda têm tempo antes de lançar. E então, quando eles lançam, nós já temos conhecimento daquela tecnologia. E não auxiliam nos feedbacks relativos aos testes. Isso, né? Então, o ranking, né, da preferência do fornecedor, a partir dos fornecedores, também compreende esse tipo de situação. Pagamentos, compras constantemente aumentadas, né, isso tudo faz parte do ranking, né? E a atualidade, a modernidade do componente. Eles preferem sempre, para ter uma ideia, durante a pandemia aí a demanda mundial por semicondutores aumentou 16%. Em função do home office, enfim, né, muita coisa. E computadores, TVs, eletrodomésticos, então aumentou muito, né? Então aumentou 16% ao redor do planeta o consumo de semicondutores e componentes em geral, eletrônicos. E a produção cresceu 6%. Então ela cresceu onde? Nesses componentes modernos. Então o pessoal vai ficando lá para trás da fila, às vezes porque os projetos já não têm, já estão desatualizados. Sim, estão defasados em relação às atualidades. Claro. E que a Fugauge já está nessa vanguarda. E os fabricantes vão fabricar os componentes modernos. Naturalmente, né? Então, tecnicamente, a Fugauge já está trabalhando no futuro, né? Sempre. Falar que o que vai ser lançado daqui a 2 anos já está sendo testado, e isso é muito importante, né? Para esse pool de empresas, né, que vão estar lançando. Para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, ter uma ideia, o nosso P&D, a nossa engenharia de desenvolvimento é um laboratório, né? Acima de tudo, é um laboratório que trabalha com os novos projetos e com a análise desses tipos mais modernos. Ela ocupa um espaço hoje de 750 metros quadrados, só o P&D. É um bom tamanho. E tem uma área já prevista para mais 950 metros, só para o P&D. Pesquisa, desenvolvimento, inovação e constante. Se faz o tempo todo isso aí. O tempo todo. Perfeitamente. Olha... Isso é básico para a sobrevivência. Eu vejo as pessoas falar tanto inovação. Inovação não deveria nem ser comentado, tem que ser... Quem não inova, some. Então, isso aí lá na empresa a gente faz de modo constante. Desde antes de virar moda isso aí. Não, o próprio Penta, né? Sim. O próprio Penta, que é um produto conhecidíssimo da Fugauge, né? Está aqui, inclusive, na nossa mesa. O Gomes me comentou e chamou a atenção, não é a primeira vez que ele me comenta sobre esse assunto, eu sempre fico pensando sobre isso. O Penta, que é um produto relevante e conhecidíssimo já no mercado de refrigeração, está sendo feito, já está para ser lançado agora, Vamos né? lançar nos Estados Unidos agora, semana que vem. Lançar na Asher Winter Conference, na feira, né? Em Atlanta. E me chamou a atenção a funcionalidade, as novas, eu não digo nem funcionalidade, mas eu digo assim, o produto já está à disposição com características que realmente, provavelmente, são em função de pesquisa. Né? Desenvolvimento de novos, de características de materiais diferentes. E aqui te pergunto, Gobi, até para o nosso público também poder estar sabendo disso, né? Hoje, ou pelo menos hoje, o Penta até então, ele está disponível para aplicações cotidianas, né, certamente. No entanto, o novo Penta, ele está sendo disponibilizado no mercado para atuações em temperaturas extremas, né? De ambiente, né? Um exemplo, o Penta, nós tínhamos até agora, que está a embalagem dele, a temperatura de trabalho dele era 0 a 40 graus. Então, por características do próprio display, abaixo de 0 ele começava a ficar mais lento a troca
das indicações, né? O novo display, além de ser maior, tem um tamanho, um dígito maior, a faixa de operação dele é menos 40 a mais 80 graus. Então, essa questão já está resolvida. A bateria de 9 volts que equipa essa versão ainda, né? Aqui, ó, ela é mais difícil de encontrar, ela não é barata. E ela, se deixar ligado ele direto, em um dia e meio, consome toda a carga da bateria, mesmo que ela seja nova. O novo Penta, ele não vai ser com bateria de 9 volts, são 2 pilhas tipo AA, né? Então, com essa nova configuração, esse novo hardware, o consumo é tão menor que, se deixar ligado direto, a carga da bateria das pilhas vai durar no mínimo 40 dias. E além disso, apesar disso, tem um indicador de consumo das pilhas, né? Já já indica como é que está a situação. Mas veja, com 40 dias, possibilidade de funcionar dia e noite, vai durar mais de ano no uso normal. Multiplicou por 40 vezes o consumo. Não, com certeza. O Penta, mesmo esse aqui, ele tem uma configuração aqui do auto shut-off. Pode determinar que depois de pressionar a última tecla, ele ainda fique ligado por, digamos, 2 minutos, 3 minutos, isso é configurável. No novo também tem, mas em geral o pessoal acaba deixando ele ligado direto, né, assim, para ficar visualizando durante um procedimento, né, de colocação em operação de alguma máquina. Então isso aí às vezes acabava consumindo muito rápido a bateria. Nesse novo modelo, nessa nova versão do Penta, as pilhas são fáceis de encontrar, bem mais baratas, e duram 40 dias, se deixar ligado dia e noite, né? Tem outras características também bem interessantes. A precisão dos sensores é maior que desse. Esse aqui, se tu juntar os sensores com a tira, vamos dizer, e agitar num meio líquido, o erro máximo entre os sensores é em torno de 1/10. No novo Penta é menor ainda a diferença, bem menor. Então aumentamos a precisão dele, melhoramos várias características, e tem outras características interessantes também que nós, vamos dizer assim, contemplamos nessa nova versão. Não, mas é um prazer, inclusive, apresentar esse produto aqui, né, para o nosso público também, que está acompanhando. E eu acho que, por isso que eu digo, né, a gente vai falar mais vezes com a Fugaus, porque uma empresa que trabalha com P&D e inovação, acho que tem sempre conteúdo para trazer para a gente. Né? Certamente. Só mais algo em adição aqui. Esse modelo sai de cena e entra o outro. O outro tem o mesmo preço desse aqui, a nova versão do Vai manter a mesma... Sim. Perfeito. Olha, Gobi, eu queria agradecer a presença de vocês, então, Rodinei também da mesma forma. A gente está com o episódio 1, então, a ser colocado agora no nosso canal no YouTube, o HVC Talks. Esse conteúdo é muito importante. Nesse canal não é só podcast, a gente trabalha com conteúdo também, ou seja, com informação aos nossos espectadores, usuários, ou seja, como executar atividades vinculadas ao HVC, refrigeração, climatização e controle. E a Fugaus foi a nossa primeira conversa. Haja vista esse apoio master que nós temos aqui, então, desse canal. Então, mais uma vez, Antônio Gobi, Rodinei, obrigado pelo bate-papo, por falar sobre esse conteúdo importante para a evolução e crescimento industrial no nosso Brasil. Então, mais uma vez, agradeço realmente a presença de vocês. Vamos falar mais vezes, né? Vamos falar mais sobre esse trade, evoluções. A ideia é que a gente traga mais informações e que vai estar à disposição para o nosso público. Então, Gobi, muito obrigado. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Uma honra. Rodinei também. Obrigado. Sempre uma satisfação falar da Fugaus. Com certeza, né? A empresa que eu particularmente tenho muito carinho. O Gobi sabe disso. Né? Porque nós na universidade, não é a BDR aqui, mas é na universidade, o Gobi e a Fugaus sempre apoiando sistematicamente a educação, seja a nível técnico, seja a nível superior, sempre apoiando, já faz alguns anos isso, né, Gobi? Não é hoje, a Fugaus sempre nos apoiou na universidade, para a educação e desenvolvimento de novos negócios no Brasil e no mundo. Então,
Obrigado e até a próxima, então. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.